Uma das estratégias mais eficientes para acelerar o seu metabolismo, que eu não vejo quase ninguém falando isso do jeito certo, é aprender a controlar o índice glicêmico das suas refeições. E quando eu falo isso, eu não tô falando de nenhuma super estratégia. É uma coisa que eu aplico todos os dias de forma muito prática e intuitiva e sustentável. Vou explicar o que eu faço na prática, né? Mas basicamente é controlar o índice glicêmico, e isso significa manter a glicemia e a insulina o mais estáveis possíveis ao longo do dia. Porque quando esses níveis ficam subindo e descendo o tempo todo, o corpo entra numa velocidade, o corpo entra num verdadeiro caos metabólico e os sinais começam a aparecer rápido. Fome toda hora, cansaço logo após comer, vontade intensa de doce, dificuldade de emagrecer mesmo comendo pouco. Isso acontece porque o corpo ele não lida bem com picos constantes de glicose. Sempre que a glicose sobe rápido demais, a insulina precisa subir junto para dar conta. E a insulina, ela é um hormônio que, além de reduzir a glicose, ela também bloqueia a queima de gordura. Ou seja, quanto mais tempo a sua insulina fica alta ao longo do dia, menos tempo seu corpo tem para acessar a gordura estocada como fonte de energia. Por isso, muitas pessoas comem pouco, falam por aí que comem pouco, mas vivem com fome ou não emagrecem. Isso é uma fisiologia que se explica, né, através disso. Agora eu vou explicar exatamente o que eu faço, como eu organizo isso no meu dia a dia. Primeiro, eu nunca como carboidrato sozinho. Gente, esse é o básico de tudo. Toda refeição que tem carboidrato tem uma proteína junto, ou fibras, ou alguma fonte de gordura boa, como castanhas, sementes. Por quê? Porque o carboidrato sozinho é absorvido rápido demais. Ele entra rápido na corrente sanguínea, isso gera um pico de glicose e isso exige uma resposta alta de insulina. Então, quando você associa o carboidrato com uma proteína, fibra ou gordura, a digestão fica mais lenta, a glicose entra no sangue de forma mais gradual, a insulina sobe de forma menos intensa e a sua saciedade dura muito mais. É literalmente mudar o comportamento hormonal daquela refeição. Isso vai reduzir a sua fome, reduz aquela vontade de beliscar, vontade de doce e aquela sensação de, putz, acabei de comer, já tô com fome de novo. Segunda coisa, a ordem dos alimentos importa, e importa muito. Outro ponto, né, então, que tem essa diferença é você, de fato, começar a refeição sempre pelas fibras, ou seja, salada, legumes, a proteína, enfim. Isso, gente, é uma estratégia simples que qualquer um pode aplicar. É só começar a comida por tudo, prato por tudo que não seja o carboidrato. As fibras, elas criam uma barreira no intestino, né, diminuindo a velocidade de absorção do carboidrato. Na prática, isso vai reduzir o pico glicêmico, reduz a resposta da insulina, melhora a saciedade, reduz a inflamação metabólica. É o mesmo prato, mas com um impacto metabólico completamente diferente de acordo com a ordem que você come. Terceira coisa, eu sou bem criteriosa com o tipo de carboidrato que eu vou ingerir. Então, no meu dia a dia, eu priorizo carboidratos de baixo ou médio índice glicêmico. Então, são carboidratos que liberam energia aos poucos, que mantêm a glicemia mais estável, que não geram aquela montanha russa hormonal. Isso ajuda o corpo a funcionar com mais constância, sem viver em picos de quedas de energia bruscas, sabe? Já carboidratos com alto índice glicêmico, como a tapioca, por exemplo, se eu for comer, eu vou deixar para momentos estratégicos, principalmente no pós-treino. Nesse momento, nosso corpo está mais sensível à insulina e mais sensível para usar esse carboidrato como energia para repor o glicogênio muscular, não como gordura. O problema não é o alimento isolado, né? É o contexto metabólico também no qual ele é consumido. E o último ponto, que é uma estratégia simples antes das refeições. Então, antes das refeições com maior carboidrato, maior consumo de carboidrato, eu gosto de usar vinagre de maçã diluído em água. O que eu quero dizer? Eu pego o vinagre de maçã, diluo uma colher em água e tomo. O ácido acético melhora a sensibilidade à insulina, isso já é comprovado, e reduz o pico de glicose após a refeição. Isso, gente, é um ajuste simples que ajuda o corpo a responder muito melhor ao que você vai comer. Reduz até 30% o impacto metabólico daquela refeição. Esses ajustes parecem pequenos, mas mudam completamente a resposta do corpo. Você vai perceber, colocando isso em prática, menos vontade de doce, menos cansaço depois de comer, mais saciedade, uma energia mais estável ao longo do dia, um sono melhor, um foco melhor e um emagrecimento muito mais eficiente. Porque no fim das contas, gente, não é sobre comer menos, é sobre a gente organizar o
nosso prato, sobre a gente respeitar a digestão, comer de um jeito certo, para o corpo de fato trabalhar a nosso favor. Quando você faz isso, o seu metabolismo destrava, porque o corpo ele finalmente sai desse modo de defesa, desse modo de estocar tudo e volta a funcionar do jeito que ele foi feito para funcionar. E aí o emagrecimento ele deixa de ser uma luta, uma batalha que você luta todos os dias para emagrecer e vira apenas uma consequência.